Vamos lá, bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Gaguejei. Bem-vindos a mais um Guerreiros TV. Depois de um longo período aí sem fazer vídeos, nós voltamos para falar sobre o que, Marco? Star Wars, Os Últimos Jedi. Eu sou Fábio Ribeiro. Marco. Rodrigo. Então, nós resolvemos fazer esse vídeo sobre Star Wars, que nós vimos agora na estreia, na primeira quinzena de dezembro de 2017. E todos ficamos empolgados com o filme. E nós vimos muitas críticas positivas antes de assistir. A grande maioria. E nós concordamos com a maioria das críticas. Só que nós também vimos algumas críticas meio infundadas. E o pior de tudo, nós vimos as pessoas repetindo alguma dessas críticas infundadas. Então acho que o nosso lado de fã falou mais alto. Nós temos que expressar o que a gente gostou do filme. Alguém quer fazer um resumo aí da saga para explicar como chegou nesse ponto, esse filme, ou não? Acho que não tem necessidade, né? Não? Sinceramente. Eu não quero falar nada. Não, acho que tem. Bom, vamos lá. Então, já que tu não quer falar, eu falo. Vamos lá. Não, vai falar por quê? Você tem duas trilogias anteriores, tá iniciando uma nova. Sim, mas só pra se a pessoa tá indo agora porque ela já viu. Certeza? Não, de repente se não for o que eu sofri, né? Se não for no cinema, tinha um monte de gente que não sabia nada. Criatura perguntando quem era Obi-Wan. Bom, então, resumidamente. Pode falar, tipo assim, onde o filme, tipo, onde acabou esse pra começar esse. Não, só pra contextualizar a trilogia. Tem a trilogia do meio, que a gente vai chamar de clássica, que é Luke Skywalker contra o Império. Ele faz parte da Aliança Rebelde e descobre que o capanga do Império é o seu pai, o vilão Darth Vader. Isso na década de 70 para 80. Na década de 90, o criador da série, George Lucas, resolveu contar a trilogia anterior, que é a origem do Darth Vader. Agora, nos anos 2010 em diante, a Marvel comprou... A Disney comprou a Lucasfilmes e resolveu continuar a série depois da trilogia clássica. O que aconteceu uns 20, 30 anos depois da trilogia clássica. E nós são 3 filmes contando a história na sequência e 3 filmes intercalados contando histórias do personagem, origem e tudo. Então nós tivemos o primeiro filme, que é O Despertar da Força, que traz de volta os personagens da série clássica, que é a Princesa Leia, o Han Solo, o seu filho Ben Kenobi e novos personagens. E agora estamos no segundo filme, que é só uma coisa, você falou Ben Kenobi? Ben Kenobi. Ben Kenobi é da antiga. Certo. É Solo. Ben Solo, em homenagem. Isso. Que o nome dele como vilão é Kylo Ren. Então, aí esse segundo filme conta a continuação, depois dos personagens devidamente apresentados. E aí, o que vocês mais gostaram e menos gostaram? Começa contigo, Marco. Na verdade, a maior mérito dessa nova trilogia foi o fato de estar expandindo o universo original. O primeiro filme foi uma grande homenagem. Certo. Pegou já os itens clássicos, reapresentou, remostrou, né, assim, eles... E deu aquela aguçada. Sim. Já preparando o terreno. E esse segundo filme, ele já mexeu nos elementos. Ele mostrou que a força não é a pessoa. A força seria um todo. Perfeito. Então, de uma certa maneira, ele está mostrando que qualquer um poderia ter um acesso. Algumas pessoas são mais predispostas, outros não. Ele acabou mostrando que não tem aquela estrutura totalmente definidinha que tinha originalmente. Aqueles são os vilões, esses são os heróis. Ele mostrou que tem nuances ali. Perfeito. Justamente foi uma parte que acabou sendo bacana, uma certa crítica social, que é mostrando lá aquele planeta onde tinha o cassino, que mostrou, olha que bonito ali tudo. Aí a Rose, ela entra no mérito dos escravos, as pessoas estavam trabalhando para construir aquilo, a maneira que era explorada. Então isso daí foi legal, que acaba, ao mesmo tempo que ele respeita o que foi feito antes, ele traz novos elementos, ele te aguça mais, ele não deixa tudo
preto no branco como sempre foi. Pegando do ponto que você falou, realmente eu concordo. O primeiro foi uma releitura até do episódio do 4. Então ele saciou a expectativa do sonho, trazer os elementos já antigos e introduziu alguns personagens novos. Nesse segundo, tem uma evolução. Vários elementos novos, situações não repetidas, indo por caminhos diferentes, explicando como é que funciona o conceito da força. E meio que tudo é possível, né? Principalmente quando acaba o filme você fala, tudo é possível. Então eu acho que é uma evolução. Acredito que o terceiro filme seja uma surpresa total, assim, em termos de narrativa, né? Exatamente. A tendência é justamente ele se soltar mais ainda do que era originalmente, o que fatalmente vai desagradar vários fãs. Então, mas já foi feito agora. Então, mas é legal que a evolução. O primeiro filme da nova trilogia meio que se apegou ao conceito clássico, justamente para não espantar os velhos fãs. Sim. E devagar tá chegando lá, lógico. As críticas vão se dividir, mas acho que porque aí vem a diferença. Ele, como eu falei, ele está expandindo, ele não está desrespeitando, Sim. ignorando o que veio anteriormente. Sim. Ele está pegando aquilo e mostrando mais. Eu fiquei bem empolgado com o filme, bem empolgado. Rodrigo, o que você gostou mais e o que você achou defeito do filme? Cara, não diria que são defeitos, mas o próprio filme, assim, em relação ao episódio 4, que na verdade foi feito com segurança até para atrair o mesmo público dos filmes anteriores, que eles mantiveram o... O que é isso aqui? Meu quadro, 7. Não, mas eu tô falando que o 4... Comparativo do 4 com 7. A plateia, por favor. Retoma. A diretora... Bota assim... O que eu tava falando mesmo? Que ele imitou o 4 nesse sentido, né? Que ele respeitou para trás os velhos fãs. Bom, em relação até o 7, ele, na verdade, depois de muito tempo, ele lançou um filme, né, de uma forma de segurança já para você. Eles meio que copiaram exatamente toda a estrutura do filme, os elementos principais, personagens, a figura do herói, a figura do mentor. E nesse novo filme, né, depois que ele já introduziu os personagens novos, porque na verdade ele mostra que essa série, na verdade, ela vai ser tocada dali em diante pelos personagens novos, né, os personagens que fizeram a gente virar fã, como o Luke, o próprio Han Solo e a Princesa Leia. Ele na verdade ele está dando finais dignos, apesar de ter odiado o que aconteceu com o Han Solo, mas ele pegou personagens que realmente é como a vida, o tempo passa, os personagens já têm uma certa idade e está criando novos heróis para novos públicos, né? Acho que a grande sacada é justamente isso. Ele talvez tenha irritado muitos fãs porque eles esperavam de repente uma estrutura similar, como o episódio 7 foi similar à estrutura do 4, esperavam que alguma coisa de repente emulasse o Império Contra-Ataca, o que, para nossa surpresa, foi completamente diferente do filme. O que, na verdade, acho que a força do filme é essa, porque ele te dá elementos que vão além da própria história. Você via trailers, por exemplo, que você não sabia se a Rey ia pender pro lado do mal, se o Kylo Ren ia virar pro lado do bem. E todo esse conflito, você assiste o filme inteiro e você não sabe exatamente em que posição que eles vão ficar. Só no final do filme que você fala, não, realmente cada um definiu sua posição dentro do xadrez que é ali o não universo. inteiramente ainda. Sim, mas justamente por causa que o próprio Kyle, ele tem uma dualidade ali, sim, gritante. Ele uma coisa que ele é um vilão em construção, né? Exatamente. Se ele já tivesse vindo pronto como o Darth Vader, seria uma mera cópia. Como nós estamos vendo a evolução dele, um vilão em construção, o público novo se cativa nele, né? Mas até se você for fazer um comparativo dele com Darth Vader, vai dar pra ver algumas diferenças. Sim. Gritantes mesmo, né? Por exemplo, o Vader, ele matava. Simplesmente, ele precisava, ele matava. Você basicamente você não vê isso no Kylo. Ele evita. Ele destrói coisas, parece uma criança birrenta. Ele vai lá, ele manda mas ele hesita com isso. Não é algo natural para ele. A mesma coisa. Quando ele podia ter matado a mãe, sim, ele hesitou, ele não teve coragem. Eu conheço uma pessoa que falou que mãe é mãe. Não, mas é a mesma coisa. Ele não tinha dúvidas, a raiva dele aflorou na hora de tentar matar o pai, e o pai acaba se jogando, não é isso? Mas a mãe, ele hesitou, ele realmente escolheu não matar a mãe. A própria questão do Han Solo fica um pouco o lance que o próprio Han Solo sabe que ele se sacrifica pra, de repente, mexer com o filho. Porque ele uma das teorias que, na verdade, que eu até concordo, eu acho que pode mostrar isso futuramente, que o Sol se matou, pra não deixar ocorrer essa transição, porque ali não teria volta pro Kyle.
Então ele não permite. Tanto que o Caio não afirma em nenhum momento que ele matou o Solo. Então, é legal que esse Ele filme não fala isso. faz você jogar um novo olhar pelo episódio anterior, né? Você começa Ele vai a entender o explicando personagem. as coisas. Então, você pega o Caio, ele vacila, ele tem alguns receios. O Vader não. O Vader já... Você consegue ter uma simpatia maior para ele quando foi feita a segunda trilogia, né? Na década de 90, início de 2000. Porque ali você é apresentado a figura do Anakin e o que tornou ele. Então você tem um outro background dele. Mas a partir do momento que ele virou o Vader, ele ficou como se fosse intocável. Sim. Falava o nome dele, todo mundo tremia. Ele não hesitava. Sim. O Caio não, ele hesita, porque ele ainda não tem certeza absoluta das coisas. Quando você pega o filme, parece que ele já se decidiu. Tanto que ele fala, vamos destruir tudo isso que é antigo e fazer um novo reinado, para começar tudo do zero. É uma maneira dele colocar a marca dele. Talvez ele Mas quisesse dominar o consegue. universo com mão de ferro, mas não um assassino impiedoso como o seu avô. Exatamente. Né? Ele sempre hesita. Essa ele dúvida usa não vou ficar. força, ele amedronta, respeitam ele, todo mundo fala, não, é o Kylo Ren. Você vê, as pessoas têm no receio. Bem similar ao Vader. Porém, as atitudes dele acabam divergindo bastante aí, que acaba ficando legal. Não é uma cópia. Ele realmente está sendo estruturado com um novo personagem, que é um grande mérito também. Tem as menções, tudo, mas não fica naquele mais do mesmo. Apenas mais uma homenagem, né? Sim. Agora, por mais que tenha trazido os elementos novos, vamos falar do que realmente empolgou nesse filme. Cara, o retorno do Luke Skywalker, Não, que ele... spoiler. Não, o programa aqui é com spoiler, pra quem já assistiu. Cara, Faz a versão sem spoiler. não, é com spoiler mesmo. Não, cara, mas veja bem, o que realmente empolgou, pra mim, é o retorno do Luke Skywalker. Ele realmente... Acho que nem na trilogia clássica ele exerce todo o potencial da força. Ele evita uma coisa ali, descobre onde está o pilotando a nave, onde está o local onde a Estrela da Morte vai ser destruída. Agora, usar o poder do jeito que ele usou no filme para enganar o vilão, foi sensacional. É que até de certa forma, assim, a presença do Luke Skywalker, no caso dos outros filmes, ela era um pouco dividida porque tinha o Han Solo. Sim. E era até não só porque o ator nos outros filmes ele acabou ficando mais conhecido, até e meio que dividia a cena, você tinha o núcleo do Han Solo com a Leia, o lance do Luke Skywalker. Agora nesse não, você não tem Han Solo. Então a única esperança, que é o personagem clássico, que de repente pode chegar para salvar todo mundo, era o Luke. Então, todo mundo criou aquela expectativa. Então, mas ao mesmo tempo você fica o filme inteiro falando, esse cara não vai fazer nada, né? Então, mas você percebe que a trilogia clássica a força sempre é uma coisa insinuada e nunca realizada com o que a gente aguardava. Eu acho que esse filme realizou os nossos anseios. Por mais que ele tenha se sacrificado, você vê ali toda a extensão da força. Ele pode projetar imagens estando distante, em outro planeta, com todo o seu potencial. E isso abre mil possibilidades, né? O máximo potencial que a Rey pode chegar. E acho que, assim, uma coisa que eu percebi conversando com outras pessoas em relação a essa fase nova, que é a fase da Disney, em relação à força, se você pegar no episódio 7 e no Rogue One, que é o spin-off, o filme paralelo, eles tratam a força como uma religião. Pode ver que antes era como se fosse um poder de um grupo seleto de pessoas. No filme, no episódio 7, você já vê aquela personagemzinha pequenininha lá, que eu nunca lembro o nome dela, Tanaka, né? Ela já fala que ela já trata a força como algo que você consegue ver desde Lei do Segredo até outras coisas religiosas, você costuma ver você consegue traçar um paralelo. E naquele filme no Rogue One, aquele personagem que de certa forma ele emula um samurai, ele tem muito isso. Então, e nesse, o Luke Skywalker ele mostra que de certa forma o lance Jedi da força é algo muito egoísta, que a força está dentro de qualquer pessoa. Que você consegue fazer um paralelo, inclusive, com certas religiões do mundo que conseguem falar, essa religião é só minha. Quando não é. A crença e a fé, ela é de todas as pessoas. E o filme, eles conseguem trabalhar isso, do episódio 7 em diante, como se a força fosse uma religião, que com certeza os fãs já acabam assimilando, até pelo poder que a série você tem aí a parte que foi um fanservice, né, do filme, que é a aparição do Yoda. Sim. Eu adorei pelo simples fato de ter sido
o Yoda que o Luke conheceu. É o Yoda senil. Os trejeitos, tudo foi igualzinho ao que foi feito na trilogia original. Só que, e ele trazendo aquela sabedoria dele também. Aquele negócio. Quando ele bota fogo na árvore com os livros dentro, tudo, que o Luke indaga, não, mas a Rey precisa disso. Ali não tem nada que ela já não conheça. Ele pergunta, você leu? Por que negócio? Aqueles conhecimentos... A devoção cega, né? Era um conhecimento de vida. O Luke, com esse exílio, ele acabou mostrando que ele conseguiu ultrapassar os outros mestres de uma certa maneira. Porque nesse estudo que ele acabou tendo, ele aprendeu mais sobre a força. Ficou além daquela mentalidade antiga de que a força estava apenas em alguns, que você dominava ela. Ele trouxe o conceito de que a força é um todo. Você tem esse contato, você tem que trabalhar, você conseguir despertá-la, né? Digamos assim. E é justamente isso depois que o Yoda traz. Você tem que passar isso para Jovem Rey. Mostrar essas coisas. Outra coisa, assim, além dos conceitos, assim, cenas impactantes. Talvez eu não tenha me pegado tanto assim nos conceitos, mas as cenas impactantes, bem fanservice. Cara, eu vibrei com a Rey lutando ao lado do Kylo, que naquele momento você acha que eles vão se unir em prol do bem maior, ele reconhecer os erros. Logo em seguida não, mas só aquela cena dos dois lutando juntos pela vida. Toda a sequência, na verdade, ela te traz ali um grande impacto. E na verdade, a tensão das reviravoltas da trama me relembrou a mesma emoção dos filmes clássicos, né? Porque a saga toda é assim. O Império é um poder muito mais forte, os vilões são mais fortes, o maquinário, a rebelião. Os rebeldes são os pobres coitados, sem equipamento, sem os cacarecos. E geralmente os heróis é um punhado, então eles estão sempre em desvantagem. Então você rói e o filme inteiro. Nessa hora que ela está frente a frente com o novo imperador, você rói unha e você acha que ela vai morrer ali a qualquer momento, pelo menos? Sei lá, vai cortar a mão dela, igual fizeram com o Luke. E pela condução da história, você não consegue afirmar com certeza, não, o Kylo vai ajudar o Snoke, você não tem assim uma certeza de que, não, o Kylo realmente ele é do mal. Então o que ele faz, você acaba se surpreendendo com o que acontece. Sim. Não acaba inesperado na cena. O grande mérito do filme é essa surpresa. Por causa disso. E o filme ele tem vários desses momentos de que você, agora vai acontecer tal coisa. Porque talvez você cria até uma certa... Você está acostumado com o que acontece nos outros filmes, você fala, agora é o momento que vai aparecer tal coisa. E não acontece. O filme te dá várias surpresas positivas. O próprio Luke, né? Que ele acabou sendo responsável pela criação do grande vilão, que é o Kylo Ren, que foi num momento de fraqueza. Ele viu que o sobrinho estava tendo uma tendência pro lado negro e ele deu uma hesitada. Você me lembrou, quando você comentou o filme depois, quando a gente saiu da sessão, que legal que o mesmo episódio do racha entre o Kylo e o Luke, pelas visões diferentes. Pela visão do Kylo, o Luke estava parecendo com semblante ido para o lado negro. Ele estava uma coisa mais demoníaca. O lado negro, o lado pesado ali. Skywalker, né? E quando o Luke contou a versão dele, ele estava numa situação de dúvida e logo ele desliga a espada e fala, não, eu tô enganado, só que o outro acordou no momento errado. E não. Exatamente. Então, você vê isso daí acaba engrandecendo a própria estrutura da narração. Por quê? Você pega ali, o Luke acabou criando o Kylo, só que ao mesmo tempo o Kylo tirou os outros Padawans, digamos assim, de lá, na visão dele protegendo do tio, que achou que o tio queria matar todos. Pode ser. Então, você vê o quê? Ele não está sendo mal. De uma certa maneira ele está tentando proteger os outros do que pode ser do que o tio está se tornando. Foi essa visão que ele teve, de uma certa maneira. Bom, saindo aí do núcleo principal, coisas que eu também achei interessante no filme é mostrar como numa guerra os mocinhos e os bandidos, os dois alimentam a escravidão, o tráfico de armas, independente de quem esteja do lado certo. Essa é uma lição até que aquele mercenário, qual que é o nome do ator? O Benício Del Toro dá, que no final... O mesmo vendedor de armas que vende pro Império, vende também pra Aliança. Então, essa é uma crítica social que Star Wars sempre deixou de lado. Entendeu? E agora... É recheado de momentos como
no Planeta Cassino tem uma série de situações que existe toda uma referência a problemas sociais da atualidade, né? Essa cena também que explica sobre a vinda de armas, né? Os ricos enriquecem à custa da guerra dos outros, né? Sim. Então esse filme ele diferenciou, ele foi além justamente por isso, porque ele traz elementos sociais do nosso mundo atual, né? Problemas que nós temos. Tipo, você vê o jornal, você já vê. Ele incorpora num contexto dentro do filme. Então, ele faz a crítica social e dá muita substância para aquela coadjuvante japonesa que fica andando, a Rose. E isso enriquece, né? Porque, na verdade, se você reparar as trilogias, a trilogia clássica é só aventura. A trilogia conta a história do Darth Vader, ela peca na questão da aventura, mas ela dá muitos elementos sobre a questão como funciona a República, o Império, a parte política. E esse eu acho que encontrou um ponto de equilíbrio. Ele tem personagens novos muito interessantes, ele conta um contexto histórico e geográfico interessante e traz novos personagens que você já se afeiçoa, e a saga a partir daí vai adiante sem previsão alguma. Não tem como não gostar desse filme. Eu acho assim que pelo menos as críticas que eu vi, cada um tem a sua opinião, mas são críticas infundadas, né? Porque o filme consegue a mágica de colocar todos os elementos clássicos, novos, e ainda fazer crítica social. Qual filme hoje consegue isso, né? Eu não ia nem colocar como infundadas. Das que eu acabei vendo, o que acabou ocorrendo muito, algumas pessoas com uma expectativa talvez exagerada, esperava ver de uma certa maneira algumas resoluções, e como não teve aquilo, se decepcionou. Por exemplo, o lance do próprio Luke. O Luke aparece, ele retorna ali e já acabou. Não, mas findou a história dele. Essa é uma crítica até fundada, precisa de uma expectativa. Mas, que a gente vê agora os sites atrás do tal do clickbait, né? Uma chamada totalmente polêmica, só que aí ele vai destrinchando o filme, você só vê ele encanta as qualidades. Mas aí para dizer que isso não significava nada, porque a visão que ele tinha do filme não era essa. Exatamente. Só para justificar o título negativo, né? Tem muita gente fazendo isso daí. Como eu falei, coloca lá que desrespeitou toda a estrutura clássica. Não desrespeitou. No mundo de hoje ele mostrou a clássica e adicionou outros elementos. Isso não é desrespeitar. Então, no mundo de hoje, os sites de cultura nerd, que é o que dá dinheiro, né? Essa coisa de no mar de críticas positivas, quem quer se destacar acaba fazendo críticas para chamar atenção. Um título chamativo. Olha, por que esse está discordando de uma coisa que acho que foi quase que unânime, né? Exatamente. Uma maneira de chamar a atenção desesperada, né? Verdade. Mas isso daí acaba sendo a minoria das pessoas, das críticas. Você acaba vendo que, na verdade, assim, as críticas acabam sendo de fãs antigos que esperavam de repente outro tipo de resolução pro personagem deles. Acho que o personagem, eu sou fã, ele é meu. É aquilo que todo fã, muito fã quer. Só que eles têm que entender que assim, a trilogia, todo o universo Star Wars é um negócio que não é só teu. E assim, o Han Solo, o próprio Luke Skywalker, eles tiveram fins porque eram personagens que tiveram toda a sua timeline dentro da história, eles tiveram o seu momento. E agora o momento são de outros personagens. Na verdade, no final do filme acaba com aquele povo dentro da nave. O filme ele vai seguir, Star Wars é aquilo dali pra frente. É a Rey, é o Finn, é o Paul Dameron, é aqueles personagens que vão dar sequência. Porque, na verdade, eles querem mostrar que Star Wars, que todo aquele universo é maior do que o Luke Skywalker, maior que Han Solo. Mas já mataram o Han Solo no primeiro filme já. E assim, deram fins dignos, porque você vê o fim do personagem do Han Solo, aquela situação toda com o filho dele, você consegue analisar de uma forma um pouco mais... uma relação com o filho dele, o lance do Luke Skywalker também, ele acabou salvando o resto da resistência. Então, assim, ele não sacaneou com os personagens, ele deu um fim. Tipo, o lance do Luke Skywalker foi magistral. Acho que no cinema, não sei, o cinema inteiro gritou ali, quando você vê ele meditando ali. Eu com certeza. E não tem como você não falar, tipo assim. Eu parecia o Cláudio batendo palma no meio do cinema. Então, o filme inteiro é cheio de momentos assim. A hora que eles estão saindo da pedra, que a Rey abre o negócio pra você falar. Tipo, não acabou no Luke Skywalker, tá só começando, que ele falou pra menina. O público tem que ver que isso, o Star Wars tá só começando ali. Perfeito, é isso. O Skywalker, Han Solo, tiveram um momento deles, mas
Assim, Concordo. a saga, o Star Wars em si é muito maior pra cada E, por exemplo, uma das críticas aí que aí eu vou achar que é infundada mesmo, falar que os personagens não foram bem trabalhados, não foram bem desenvolvidos. Você pega dentro do mesmo filme, o Paul, por exemplo, no início mostra que ele é totalmente impulsivo, tem que destruir, tem que fazer isso. Ele, pra conseguir derrotar um encoraçado, ele perde quase toda a frota dele. Sim. Mas tá comemorado, eu tenho encoraçado. E pro final do filme, ele abre mão de conseguir. Ele aprendeu a lição. Destruir lá a Aaron, porque ele vê que vai ter muitas perdas, não vai valer a pena. É mais fácil ele se retirar e tentar salvar Vidas. os que estão lá, do que ele tentar continuar. Então você já vê uma evolução. O Ben Solo, mesma coisa. A Rey, todos têm uma evolução. O Finn tinha aquela paixãozinha lá do primeiro filme, Sim. só que depois acho que ele acabou. Ele deu na trava a O Rey. Finn, talvez ele tenha ficado um pouco perdido. Porque ele Por causa da idolatria que só tem dele, né? Exatamente. Mas só que você vê que trabalhou o quê? No início, ele é de uma certa maneira egoísta. Ele quer salvar a Rey, quer ajudar a Rey. Sim. Ponto, fim de história. Se pra isso ele precisar abandonar qualquer um, ele vai abandonar. Sim. Se precisar até trair alguém pra ajudar a Rey, ele vai trair. Só que ele aprendeu que Só tem pessoas que ele vai- contam com ele. Exato, ele A vai própria história vai aprendendo em colocando cima ele- disso. bem no- Tanto que no final, arroz, inclusive. aí dá aquela invertida. Pra salvar todo mundo, ele não se importa se ele precisar morrer. Então, por conta disso, o filme acaba com uma mensagem muito positiva, né? Então você vê a evolução de todos os personagens, todos têm alguma coisa que eles aprenderam no meio do caminho, Sim. que é ótimo. A imagem final do menininho lá que cuida lá daqueles bichos que parecem uns cavalos, que ele futuramente pode ser uma futura geração ou de rebeldes ou de Jedi, que tipo é a simbologia do que significa Exato. esses novos filmes. A história continua e novos heróis vão surgir. Ao mesmo tempo que ninguém atendeu ao chamado Uhum. da resistência, eles foram ignorados, você vê que nasceu uma nova resistência Sim. ali naquele ponto. Apesar de ninguém ter ido lá socorrê-los. Exatamente. Bom, aquilo doeu. Pra final... Faz um contraponto até com um filme em si, né? Porque o filme você acha, acabou, porque o Luke Skywalker morreu, acabou. Não, Exato. Que o acaba menininho sendo... ali era assim, a esperança de que daqui pra frente tem muita coisa né, que você pode contar. Aí você pensa, pro próximo filme, qual seria o nome ideal? Uma Nova Esperança. Perfeito. Que não pode ser usado. Sim. Bom, Então, fica Questão de pensando aí. roteiro, assim, você não consegue ver assim, falhas de roteiro, porque você não consegue imaginar a gente que realmente viu um roteiro mal feito, porque ali você tem resoluções de partes do enredo que eles introduziram no primeiro filme, os personagens eles são mais trabalhados, a Rey é mais trabalhado, o Kylo Ren, a união dos dois você consegue entender coisas que nem no Luke Skywalker conseguia fazer, que era tipo, falar com outra pessoa através da força. sim. O Paul Dameron ele é muito mais bem desenvolvido, essa relação dele com a Leia, a relação dele com a outra mulher que ficou no lugar dela, que também tem tem uma baita virada no roteiro que você acha que a mulher é mó covarde, no final a mulher é uma aquilo das foi que lindo. mais Foi. salvam a resistência inteira. Então o filme assim, ele é recheado desses momentos que você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, o filme tem reviravoltas absurdas, não tem um momento que você fala, ó, essa cena é animal. descartável. Existem 5, 6 cenas ali que você fala, que você tá no cinema, você grita, a Luke Skywalker, os dois dando as costas, lutando, aquilo ali, o cinema inteiro caiu. E os bichinhos? E o- Qual que é o nome? você quer ter um os porg, porgs. velho. Os Não. fora. A Disney querendo vender bonequinho? Isso é óbvio, qualquer filme vai ter que É ter. melhor que o Jar Jar Binks? Não, definitivamente. Melhor que os Mas o Ewoks? legal é que E falaram que o apesar Jar de Jar ter Binks é o colocado maior ali, agente do Império que já existiu, né? É, Essa pessoa ainda vai falar os isso. porgs, eles tiveram a participação de pontual e acabou roubando um pouco da cena. Você vê o Chewbacca querendo comer um porg e eles olhando, é minha mãe, minha família ali, aquilo foi impagável. Fala Não, isso. mas o legal é que assim, em termos de você discutir se tem humor demais nos filmes da Marvel e pouco nos filmes da Não, DC, o humor que tem nesse filme, nessas cenas, ele é perfeito. Porque É. você ri do Tem o Porg, timing perfeito. O timing do Yoda lá, a hora que dá uma risadinha, que você fala. Tipo, você ri muito com o Yoda também. Sim, porque Em vários justamente momentos. é o que eu falei, é o Yoda senil. Né? Que sempre que ele fazia alguma coisa, E ao mesmo tempo ele sempre te dá na uma clássica lição. você já dava uma risada, ele aliviava. Aquela cena que o Luke Skywalker queima tudo, ele fala, você tá preocupado, você lê algum livro? Ele tem o Luke Skywalker ler os livros que ele tá queimando. Então ele fala, Bom. Então, antes de finalizar o vídeo, alguém imagina como vai dar uma explicação pra Leia no próximo filme? Porque a atriz morreu e o personagem não. o bom é que pelo menos no filme, assim, não tiveram que fazer tipo aquela enganação. Eles mantiveram a história, a personagem ela se manteve ao longo de todo o filme, então eles vão ter que fazer algum funeral, de qualquer forma a personagem. Eu achei que o fim dela
tinha sido quando ela caiu no espaço. Também. Eu achei ela que ali... deu- A hora que ela usa a força ali, eu também. Ali eu peguei eu bati surpresa. palma. Todo mundo ali Aquilo pulou foi no lindo. cinema. Mas eu fiquei me perguntando, como que vão dar o fim no próximo Chupa, filme? Luke, sem treinamento. O que, O que vai acontecer? Isso aí? aí já dá pra prever no próximo filme. Eu não acho que vão diminuir o papel dela. É capaz de pegarem a filha dela para fazer a captura de movimentos e recriar ela digitalmente. Acho que Eu já não sei não. Também não porque sei. porque assim, quando fizeram o Tarkin no outro filme, no Rogue One, já criou um certo Não, mas é que tá. dilema moral de você usar ou não a imagem de alguém que já faleceu. Exato, Então, mas... assim, é eu diferente não da duvido. recriação, de você recriar Mas ela eu como não acho que Rogue não vão One. conseguir estripar. Porque ela já foi dito que ela tinha um papel muito importante. Ah, mas eu acho que eles vão Na começar o próxima filme sequência. com uma cena de velório. O papel dela é importante Bonito. por causa do Kylo. Mas. Bom, Eles vamos. vão ter que mexer no roteiro Então, porque o Kylo sabendo que a mãe Em, dele 2000, em 2019. Bom, para finalizar o vídeo, de nota de 1 a 10, que nota vocês dão pro filme? Seria uma nota 9. Igual ao Império Contra-Ataca, lado a lado, abaixo. É difícil comparar por causa das épocas que foram feitas, né? Tanto a questão de história, questão de efeitos. Então, colocando de como cada um foi na sua época, eu colocaria lado a lado eles. Eu acho que seria o mais justo mesmo. Eu concordo, acho que tá lado a lado ao Império Contra-Ataque, o seu dele. Eu acho que os dois filmes eles são. Enquanto o Império Contra-Ataque ele tem um lance mais clássico daquela aventura de cinema clássica, até pelos elementos da história, esse filme ele se destaca justamente por trazer certos conflitos no roteiro que você não está acostumado. Por isso que eu acho que até muita gente de repente torceu o nariz, porque muita gente fala que é o filme menos Star Wars de toda a série, porque é um filme que ele vai além. Assim, tipo, ele cria as expectativas, coisas que você nem imaginava que fosse acontecer. Né, tipo, ele vai além dos personagens, ele tem mais reviravoltas do que até outros filmes das outras séries. Então, assim, em termos de roteiro, em termos de nuances assim, narrativas, eu acho que ele acaba tendo, assim, é um filme que mais tem elementos dentro da história. Então é igual ou supera? Acaba sendo igual porque o Império Contra-Ataque assim, é a mais aventura de todos. Certo. Esse, ele, assim, como o roteiro, ele acaba sendo muito mais, criando mais elementos para o futuro ainda do que, assim, que eles meio que se equiparam. Então beleza. Até por questão da época, porque hoje, né, os filmes acabam tendo um roteiro um pouco mais rebuscado, isso acaba sendo parelho com o Império Contra-Ataque. Então beleza, a gente acaba o vídeo aqui. A gente vai falar do Star Wars novamente agora em dezembro de 2018 com a história do Han Solo. Então a gente vai discutir aqui calmamente. Até a próxima.